Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rô, sou ator, iluminador, professor de teatro. E essa é a Jéssica, que você já viu aqui pelo canal. Então, hoje nós vamos falar sobre o autista e a arte. Então, por que a gente vai falar disso? A gente pensou em falar desse tema, né, principalmente porque na cultura pop recente começou a aparecer mais e também pra gente perceber que é um tema por inteiro recente, né? Pra gente começar a entender, então, qual é a importância, a relevância desse tema, Jéssica vai falar pra gente, porque ela entende muito mais do que eu disso, o que é um autista. Então, assim, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza com déficits na comunicação e interação social do indivíduo, assim como também comportamentos restritos ou repetitivos, tá? Então, no DSM-5 existem lá, né, explica exatamente como que é utilizado, quais são os critérios para se receber esse diagnóstico, porém, para você receber esse diagnóstico, é muito importante falar, gente, que a pessoa, ela não precisa necessariamente não ter a comunicação verbal, tá? Porque muita gente acha que o autista é aquela pessoa que não fala, por exemplo. E não é isso. São déficits na comunicação. E isso pode se apresentar de diferentes formas, né? E a gente vai daí também desenvolvendo um pouquinho aqui como que funciona. Porque a gente vai trazer algumas questões de como é representado também na cultura esse transtorno. Então só pra também ficar um pouco mais claro algumas coisas, o DSM-5 que a Jéssica falou é um livro que os psicólogos, psiquiatras, médicos, todo mundo que vai avaliar alguém que tem algum tipo de doença ou transtorno, não sei se só essas duas possibilidades que tem, mas alguma síndrome, alguma coisa que a pessoa nasceu ou adquiriu durante a vida e que tem relação assim com a cabeça, né? Da parte... da parte psicológica e tudo mais, todo mundo que vai avaliar nesse sentido qualquer pessoa, né, e dar algum diagnóstico, dizer se está com doença, com uma dessas coisas, vai olhar nesse livro, tá? Então é nesse livro que diz lá o que é autismo, ou no caso, que agora o nome é transtorno transtorno do espectro autista, né? Então a gente usa o CID e o DSM, mas o CID ele é bem abrangente, de vários tipos de doença, etc. Tá? É mais utilizado assim no meio médico, né? O DSM, ele é bem focado nessas questões psicológicas, tá? Então, eu falei porque, né, eu esqueço que não é todo mundo que é psicólogo. Ou que convive com psicólogo. Então, e daí, quem tá dentro desse espectro do autista, assim que fala, né? Isso, transtorno do espectro. Quem tá dentro desse transtorno do espectro autista é considerado autista. Porque tem gente que, sei lá, às vezes vai falar, porque fulano tem Asperger. Fulano não é autista, tem Asperger. Esse cara tem Asperger, ele tá dentro do espectro autista, então ele é autista. Porque antigamente era separado, porém, as características elas são basicamente as mesmas. O que muda é o nível de suporte que essa pessoa precisa. Então a gente tem o nível de suporte 1, 2 e 3. Então, quanto menor o nível, menor o nível de suporte que essa pessoa precisa, né? Então, às vezes, um autista de nível de suporte 3, ele vai ter mais necessidade de suporte, mais dificuldades no dia a dia, tá? Então, existem diferentes tipos, mas, assim, é tudo autista. Enfim, tá? Passada essa aula... Quando vocês veem uma série falando, Asperger é autista. Passada essa aula de o que é autista e o que não é, por que isso vai ser importante? Pra gente entender que isso também é uma coisa recente que foi estudado e foi diagnosticado e catalogado, digamos assim, e como é recente também, foi incorporado dentro da nossa cultura, das nossas séries, novelas, filmes, recente, né? Então é bem de agora. E a gente também chamou atenção porque passou daí a ser discutido também a existência desses personagens na nossa teledramaturgia, no cinema, né? Desses personagens dentro desse espectro aí. Enfim, na ficção audiovisual contemporânea
ter esses personagens passou a ser uma novidade e o como eles se apresentam também. E acaba gerando discussões na internet que a gente vê e a gente percebe que as pessoas às vezes falta, né, ter às vezes algum entendimento nesse sentido, ou sei lá, por aí, né? Sim. Pelo menos assim. Então por isso que foi toda essa introdução sobre o que é o autista, porque só de você saber isso já muda um pouco a visão quando você vê alguém numa série e tá, porque fulano tem Asperger, ou porque fulano é autista. Tipo, tá, então os dois tá no mesmo grupo de pessoas, só que o que muda é o suporte, por exemplo. É o quanto a pessoa precisa de ajuda para fazer alguma comunicação, por exemplo. E aí é importante a gente também entender que assim, que nem eu comentei essa semana, né? O primeiro homem diagnosticado com autismo, ele ainda tá vivo. Ele tem 88 anos. Se eu não me engano, ele foi diagnosticado por volta dos 9 anos de idade. Então, assim, isso é muito recente. Não quer dizer que os autistas não existiam antes. Quer dizer que a partir daquele momento, essa diferença começou a ser estudada, né, e receber um nome, tá? Então, o primeiro homem diagnosticado, ele ainda está vivo. Então, pense assim, desde que ele foi diagnosticado até hoje, a gente ainda está fazendo muitas descobertas. E aí, a gente se depara com o quê? Com ideias muito estereotipadas, que às vezes são passadas, inclusive, dentro da cultura. Porque se você for parar para analisar, eles têm dois tipos de autista que eles apresentam ali nas séries. Que é aquele autista super inteligente, um gênio, e que ele não consegue se comunicar, ele parece assim que ele é desprovido praticamente de emoções. A ideia de que o autista assim, ele não tem empatia, né? Ou aquele autista assim que aquele que não fala, né? Que ele não tem a comunicação verbal e que então, é extremamente direto. Sim, e que se ele não fala, ele também tem algum déficit cognitivo, porque ele não fala e não necessariamente. Então, por exemplo, existem autistas que eles têm muita dificuldade na fala, mas eles conseguem escrever de forma brilhante, assim, eles conseguem escrever muito bem e se expressar através da escrita. Então, assim, essas duas imagens que a gente geralmente vê em séries, principalmente em séries, né, mas filmes também, geralmente são muito estereotipadas, né? E aí que a gente também entra na questão de como interpretar esse autista ali. E a questão também do autista estar presente naquela produção. Às vezes tem produções, né? Não que seja o caso de todas, mas pode ter produções que... tem lá o personagem que é autista, o personagem principal, às vezes, mas não teve nenhum autista envolvido em momento nenhum no processo da série. E aí, tipo, é um negócio super estranho, né? Porque daí a pessoa tá fazendo com base, sei lá, em pesquisas ou só numa coisa que ela viu. Não teve um autista para criação de roteiro ou para dar consultoria ou para interpretar algum personagem. Aí quando você vê pela internet, assim, né, discussões sobre questionamento sobre isso, por exemplo, aí sempre tem alguém lá desavisado pra falar assim, mas como que o autista ia conseguir interpretar? Aí é uma questão muito de questionar a capacidade do autista, que tem um nome inclusive pra isso que eu descobri por causa da Jéssica, que é... capacitismo. Isso aí. Que é capacitismo quando você fica questionando a capacidade das pessoas... com deficiência. Com alguma deficiência. Então, no caso assim, porque o cara é autista, ele não consegue, ou será que ele consegue fazer tal coisa? Mas tipo assim, por que só questiona se ele vai conseguir ou não nesse sentido? Tipo, pergunta pro cara se ele é capaz, mas dá oportunidade, sei lá, né? Igual qualquer outro ator, sei lá, vê algum outro trabalho dele, faz um teste de elenco, mas não assim ficar super num preconceito, assim, né? Porque tem também essa questão de... Normalmente quando a pessoa vai levantar a questão de mas por que um autista não interpreta o autista na história? Né? É uma pessoa não autista. Aí às vezes, sei lá, tem a questão que gera se o autista conseguiria interpretar, sei lá. Mas E da onde que tiraram isso? Gente, sério, da onde vocês tiraram que o autista ele não pode ser ator, né? E até daqui a pouco a gente vai até, né, falar um pouquinho sobre isso, mas o autista, que nem eu falei, ele
ele tem capacidades de fazer várias coisas que ele queira fazer, né? Então, para de achar que o autista é aquela pessoa em extremo, sabe? Ele pode fazer e, na verdade, faria muito mais sentido se a gente, até por ser uma discussão muito recente, eu acho que faria muito mais sentido você ter, assim, sempre que possível, um autista interpretando aquele personagem autista para aquilo ficar dentro da realidade. Porque as pessoas ainda têm uma imagem muito estereotipada. No mínimo, ter um autista trabalhando em conjunto para aquela pessoa saber o que ela vai desenvolver na tela, né? Por exemplo, eu já indiquei aqui a série As Five. Eu adoro a série e eu adoro a personagem da Benê. Mas assim, a personagem da Benê, eles ainda conseguiram amenizar um pouco ali na série, mas ela era extremamente estereotipada dentro da novela. Era muito estereótipo, né? Então, assim, não quer dizer que não vão ter autistas que se encaixem, se enquadrem melhor, se identifiquem, por exemplo, com o Shawn do The Good Doctor, com a Benê, né, da Malhação e vários outros aí que a gente vê. Mas assim, é só esses que são representados ali. Parece que não conseguem desenvolver algo além daquilo. Então, só fazer essa ressalva também, porque também eu acho que, como ator, para você interpretar uma pessoa que tem uma condição psicológica ou física diferente da sua, demanda muita pesquisa, muito laboratório, sei lá, muito trabalho ali interno e externo, né? Do ator, mas além disso, eu acho que o risco de você fazer algo estereotipado é um bom tanto grande. Sim, é grande um bom tanto, sei lá. Porque assim, como ator, por exemplo, se eu for fazer um cego, eu enxergo, né? Eu tenho uma visão, às vezes assim, posso ter alguma deficiência em algum grau, mas assim, eu tenho visão. Se eu for interpretar um cego, a chance de eu cair em algum tipo de estereótipo, de ficar forçado, é um tanto grande, assim como qualquer outro tipo de deficiência, enfim. E a mesma coisa para interpretar um autista. Então a pessoa vai lá e vai interpretar o outro só falando de um jeito meio travado, ou só sem muita expressão facial. Tá, mas assim, até que ponto os autistas todos são assim? Que autista é esse? Ou por que está sendo tomada essa decisão? E, sei lá, talvez então seja a falta de mais opções de série falando disso para poder ter outros autistas representados? Não sei, fica aí, né, também um pouco... E aí não que o neurotípico é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno, né, que o cérebro é igual, vamos dizer assim, na maioria, né, que não é autista, não é TDAH, enfim. Não que o neurotípico ele não possa interpretar um autista, mas assim, se vão seguir esse caminho, então assim, busque saber do que você está falando, sabe? Procure a fundo para não trazer uma coisa estereotipada. Porém também, se você tem a possibilidade, sabe, de abrir um espaço para uma pessoa autista estar ali, por que não, sabe? Por que não abrir esse espaço para aquela pessoa ajudar a construir algo que é da vivência dela? Né? Eu acho que às vezes isso pode também acrescentar muito na obra, sabe? Então eu acho que pode ser legal. Eu assisto assim, né? Eu assisto The Good Doctor, eu assisto Atypical, né? As Five, que são pessoas que têm, né? Que tem os personagens autistas interpretados por neurotípicos. Mas assim, a gente vê assim que de uns tempos pra cá que vem tentando assim mudar um pouco esse estereótipo e trabalhar dentro um pouco mais da realidade, né? E eu acho isso muito legal. Mas eu também achei super legal quando eu vi uma série, agora eu não lembro. Acho que em tradução literal Estão Todos Bem, alguma coisa assim. Eu achei o máximo quando eu soube que nessa série tem uma atriz autista interpretando uma personagem autista, né? Como não tem nenhum dos streamings assim que eu tenho, eu consegui ver um episódio só. E assim, é uma coisa muito mais dentro da realidade, assim, sabe? Pra mim fez muito mais sentido, tava muito mais dentro da minha vivência do que outras séries. Não que o autista ele não se identifica com aquele personagem, a gente sempre olha e tem uma coisinha ou outra que realmente é daquela forma. Mas assim, é estereotipado, né? E ali a gente já vê que não, que ela está sendo ela, assim, né? Por mais que ela esteja interpretando um personagem, mas no sentido do autismo, ela não tá assim
pirando numa coisa super, sabe, pra querer mostrar aquilo. Não, porque ela é autista e é assim que é ser autista, né? E aí depois também entra mais uma atriz que é autista. E aí, se eu não me engano, aí até desenvolve uma relação entre as duas autistas, que eu também achei assim brilhante. Por favor, algum streaming, compra aí a série, gente. Eu preciso, né? Eu quero muito ver essa série. Ou se alguém souber onde tem essa série pra gente assistir aí, comenta aí também, né? Porque assim, eu vi assim, cenas assim, soltas na internet, assim, no YouTube. E assim, aquilo tá muito mais dentro da realidade, sabe? Faz muito mais sentido pra gente, assim, se ver ali. Né? Então, olha, não tinha nenhum autista pra interpretar, beleza, mas pesquisa, vai atrás, busca, que vocês vão ver que não é só esses dois estereótipos que existem, tá? Acho que é bem legal isso, assim. E também a prova de que existem autistas é que depois a gente, conversando, né, sobre até o tema desse vídeo, parou pra pensar alguns autistas que hoje a gente sabe que são autistas. Tem outros artistas que são artistas, né? Por exemplo, atores e tal, que interpretam personagens, inclusive, que não são autistas. E ninguém reclama disso, ninguém questiona, às vezes nem sabe. Por exemplo, o caso do Anthony Hopkins, que... pasmem, mas ele demonstra emoções, ele não fala travando igual o The Good Doctor lá, o Shawn. Então ele é bem expressivo, mas assim... Ganhou 2 Oscars, né? Acho que até mais, né? Mais, é? Só 2? Não sei, eu sei que pelo Silêncio dos Inocentes e o último ali, Meu Pai, ele ganhou. Ganhou Oscar. É um cara que tem uma carreira toda atuando e interpretando super bem, assim. E foi diagnosticado aos 70 anos, né? Então ele passou a vida inteira dele sem saber que ele era autista, né? E sem as outras pessoas saberem, e ele conseguiu seguir a vida normalmente. E aí, assim, como que você tem uma pessoa que tá dentro do espectro autista e é um ator renomado e tudo mais, e as pessoas... ainda tem pessoas no mundo dizendo... porque como que um autista vai estar interpretando um personagem autista? Se o cara interpreta o Drácula... Uma vez eu vi um comentário, porque eu tenho que falar esse comentário, em que uma ativista autista questionou isso, até pra quem não sabe, existe um filme de uma cantora aí, que eu nem vou fazer propaganda, mas que ela fez um filme, assim, totalmente estereotipado, assim, que vai pra extremos muito absurdos, com técnicas absurdas mostrando esse filme, e aí estava entrando nessa questão de ter chamado um autista pra fazer parte do filme, ou como, né, como a própria atriz, né, como personagem mesmo, atuando mesmo, ou de repente como uma consultoria mesmo, e alguém falou assim... Nada a ver isso, porque aí ninguém reclama lá, porque tem que ter pessoas amarelas, amarelo de verdade, interpretando os Simpsons. Só que, gente, eu queria contar uma coisa assim muito, sabe, pode ser assim, uma novidade pra vocês. Mas assim, pessoas da cor amarela de verdade, aqui não tem, né? Amarelo mesmo, igual dos Simpsons, não existe. Autista existe. Mas, ninguém vai lá falar que você precisa de uma pessoa azul pra interpretar o Avatar. Mas é óbvio que você vai ter que pintar as pessoas, porque não existe uma pessoa azul. Sabe? Mas, sei lá, uma doença muito rara, mas em geral não existe uma pessoa azul, né? E o autista, ele existe, ele tá aí, ele, sabe? Ele tem uma vida, ele estuda, ele namora, ele casa e ele trabalha, porque a gente precisa pagar conta. Né, todo mundo. Não só os autistas, eles têm essas capacidades todas que muita gente, né, todo mundo tem aí, mas tem muitos artistas que às vezes assim, tem muitos artistas que estão em várias áreas, não só interpretando, não só na frente da TV ali, da tela, né, da câmera, mas em outras áreas que são autistas e que às vezes as pessoas não percebem ou não se tocam ali, né? Ou também não vão questionar, porque também não vê ao caso. O trabalho da pessoa está sendo desenvolvido ali, a vida da pessoa. A vida da pessoa, né? Até a gente tem, pra quem não sabe também, a Susan Boyle, né? Ela é autista, então assim, a gente percebe que existem muitas nuances, assim, então tem muitas possibilidades, então tem alguns que eles vão mesmo ser um pouco mais
dentro disso que a gente vê assim nas séries, na TV, mas assim, não são todos, né? A Courtney Love também, ela foi diagnosticada como autista ainda criança. E aqui no Brasil, eu não lembro, é Leila, né? Eu não consegui achar assim muitos nomes, mas tem uma cantora que se chama Leila Moreno, tá? Vou deixar o nome ali para vocês pesquisarem, por exemplo. E ela, inclusive, ela é cantora e ela até participou de uma série brasileira, né, chamada Sintonia, que a gente assistiu, e quando assistiu eu não sabia que ela era autista. E assim, ali ela tá atuando, então a gente não sabe o que acontece na vida dela, a gente não sabe como foi a infância dessas pessoas, né? Porque também tem isso, que a gente se baseia no autista para olhar para um autista adulto com o olhar que a gente tem às vezes de autistas da infância. É óbvio que muitas pessoas vão conseguindo se desenvolver melhor durante a vida, né? E aí às vezes vai até mascarando algumas características, né? Algumas coisas assim. Então, assim, também não compara o autista que é adulto com o autista criança, gente, porque é a mesma coisa que eu falar assim, como que o Adalberto consegue andar de bicicleta? Nada a ver. Quando o pai dele falou que quando ele era criança ele não conseguia, sim, porque ele cresceu, ou porque o meu filho de 5 anos ainda não aprendeu a andar de bicicleta e você comparar isso com o Adalberto. É uma criança. Então, assim, não comparem também a criança autista com o adulto autista, né? Primeiro que não tem que comparar ninguém com ninguém. Mas, assim, às vezes olhar pra criança e achar que o autista vai ter aquelas mesmas dificuldades, às vezes ele passou por um grande processo para chegar onde ele tá hoje, né? Então, vamos tirar aí essas ideias, assim, esses estereótipos, assim, sabe, das pessoas, e vamos procurar conhecer mais e conhecer o trabalho também desses artistas, sabe? Porque até deve ter aí muito escultor, pintor, cantor, dramaturgo, músico em outras áreas, né, da música, que também, ou até outros atores por aí que a gente não sabe, mas que são autistas e que só às vezes as pessoas não sabem ou não é tão divulgado. Então fica até aí, se você tá vendo isso e é autista, comenta aí o que você faz da sua vida e... Se você é um artista e autista? Se é autista e artista. E, enfim, se você conhece alguém, né, desses que a gente citou ou outros aí, podem comentar também. Eu vou colocar aqui embaixo também alguns links pra vocês, assim, de alguns autistas ativistas que eu sigo. Eu lembro que pelo menos 2 deles, assim, também são bem voltados pra área artística, assim. E aí eu vou deixar aqui pra vocês também, se quiserem saber um pouco mais do assunto, né, entrarem lá, seguir, acompanhar e ver como que é isso, né? Como que é ser um autista artista. E aproveita também, já deixa aí o joinha de vocês aí, o like, se inscreve no canal se não tá inscrito ainda, ativa já as notificações também para você ficar sabendo quando tiver algum vídeo novo, alguma outra coisa nova, saber mais sobre, de repente, artistas autistas. Vai lá no Instagram nosso também, lá segue a gente no Instagram. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal, então.